Hoje você vai aprender a fazer esse sabão super concentrado em gel, super fácil, gente, com pouquíssimos ingredientes. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver um vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, já estou de luvas aqui, tá? Sempre com os EPIs certos para fazer sabão, para vocês não se machucarem. Ali eu estou misturando 500 ml de óleo e 300 ml de álcool 70%. Como tá com essa proibição aí do álcool 70%, quem quiser usar etanol, só utilizar 200 ml, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito, de 200 a 220 ml de etanol. Show? Coloquei, misturei, já está esbranquiçado. Agora vamos entrar com a soda cáustica. Quanto de soda cáustica vamos usar? Nessa receita, vou utilizar 200 gramas de soda cáustica diluída em 200 ml de água em temperatura ambiente. Vou misturar muito bem até que a soda se dilua por completo. Deixei esfriar e vou colocar na minha receita, tá? Aos poucos e sempre misturando. E aqui está a soda, tá? Se não pegar ponto, gente, vocês podem aumentar a quantidade de soda, tá? Porque às vezes a soda que você está utilizando pode ter uma porcentagem menor. Essa que eu estou utilizando é 99%, tá? De pureza. Agora, gente, não tem mistério. Dei uma boa acelerada no vídeo, tá? Porque agora é só pegar ponto de traço. Não vamos fazer o ponto de vela, porque tem muita gente que tem dificuldade no ponto de vela. E o ponto de traço não tem erro. O ponto de traço nada mais é do que uma pasta bem branquinha, tá? Que fica aqui parecendo uma massa de salgado, tá? Ó, não tem mistério nenhum. Vou misturando, ele vai mudando de cor. Já pegou o ponto de vela, agora vamos passar para o ponto de traço. Ele vai engrossando, engrossando, até ficar uma pasta. Quanto mais branca, melhor, tá, gente? Dei uma acelerada mais rápida ainda, tá? Porque eu fiquei aí uns 5 minutos misturando. Só não gosto de cortar o vídeo para ninguém falar que eu fiz alguma coisa a mais na receita, tá? Olha isso aí. Tá pegando ponto, ó. O amarelado está sumindo, tá dando lugar para o ponto de traço, tá? Ó, como ele tá clareando, tá vendo? Fica uma pasta bem grudenta. Pegou o ponto de traço, agora vamos entrar com água fervendo. Vamos colocar no total 1 litro de água fervendo. Primeiro eu entro com 500 ml, tá? Para começar a diluir esse ponto de traço, essa pasta. E depois eu vou colocar outros 500 ml de água fervendo. Bernardo, por que você coloca metade, metade? Porque enquanto a gente está misturando, a água ela vai perdendo temperatura, então é bom você colocar sempre a metade e depois a outra metade para manter a temperatura certinha que a gente precisa para diluir o mais rápido possível, tá? Agora eu vou dar uma acelerada novamente e vou fazer isso que eu falei para vocês. Eu vou misturar e colocar os outros 500 ml de água, totalizando 1 litro. Lá, gente, deu uma boa acelerada, vocês vão ver que ele vai ter que ficar totalmente líquido e quando isso acontecer, você vai entrar com água em temperatura ambiente. Nessa receita eu vou utilizar 2 litros de água em temperatura ambiente, tá? O primeiro litro é sempre o mais importante, é o que vai ser decisivo na sua receita. Você vai colocar aos poucos e misturando para não talhar ela, tá? Como essa mistura tá quente por conta da água fervendo, se você colocar de uma vez só essa água aí, vai talhar. Então, água em temperatura ambiente, aos poucos e misturando. Ainda mais se onde você morar estiver frio e a água estiver fria. Se você quiser, até pode pegar água do chuveiro morna para ajudar, tá? Se tiver muito fria essa água aí. Ó, tô colocando água aqui aos pouquinhos, misturando. E vocês já podem reparar que ele já tá engrossando. Ele vai virar um gel, tá, gente? É impressionante. Essa receita é muito boa. E o melhor dessa receita, você pode depois diluir para fazer mais sabão. Ou usar esse concentradão mesmo, desse jeito que fica no final. Tô acabando aqui de colocar esse 1 litro. Olha como é que já tá engrossando, tá vendo? É muito boa essa receita, gente, ó. 1 litro. Não vou colocar bicarbonato, nem barrilha, nem nada para espessar. Ele já fica grosso
sozinho, tá? Até porque se eu colocar a barrilha, pode ficar grosso demais e ficar gelatinoso. E não é isso que eu quero. Eu quero um sabão gel. Show? Estou indo para o 2º litro de água em temperatura ambiente. Esse vai ser mais tranquilo porque a temperatura já baixou. Voltando ao assunto do bicarbonato e da barrilha, se você quiser fazer essa receita como se fosse um concentradão e depois transformar esse sabão líquido em mais quantidade, aí sim você vai pegar um pouco desse sabão, vai colocar água e você vai espessar ele com bicarbonato, com sal, com barrilha, tá? Dependendo do que você quer fazer, do tipo de sabão que você quer fazer no dia. Se for sabão para lavar roupa, você mede o pH dele, se tiver um pH baixo, coloca a barrilha. Se for um detergente e você tiver com pH muito alto, coloca o bicarbonato. Lembrando sempre que o bicarbonato desce o pH e a barrilha sobe o pH. E o sal não acontece nada, tá? Deixa o pH na mesma. Agora, para tirar esse amarelado do sabão, vou colocar 200 ml de água sanitária ou cloro se vocês preferirem. Na hora que eu estou misturando, vocês já podem reparar que ele já vai dando uma clareada. Vou colocar nessa receita também o EDTA. Tanto a água sanitária quanto o EDTA são opcionais. Se você não quiser colocar, não precisa, tá bom? Eu gosto de colocar água sanitária nas minhas receitas porque ajuda a tirar um pouco o ranço do sabão, tá? O ranço que fica em cheiro de roupa se você fizer para lavar roupa. A água sanitária tira esse cheiro. Mas é totalmente opcional. Se você for utilizar esse sabão para detergente, não tem problema nenhum não colocar água sanitária. O EDTA é mais por estética mesmo, para deixar ele transparente. Diferença de cor que deu, gente, tá vendo? Agora eu estou colocando EDTA. Quanto de EDTA eu estou utilizando? Apenas 3 gramas, tá? Para cada litro de sabão eu uso 1 grama. Aí tem 3 litros e pouco, tá? Mas eu coloquei 3 gramas, que já é o suficiente para deixar esse sabão bonito, tá? Esse sabão bem gel e bonito e transparente. Agora vou colocar um corante, tá? Vou colocar o corante azul, mas se você quiser deixar sem corante, não tem problema algum. É bom que você pode fazer variedades de sabões, tanto para lavar roupa quanto para detergente. Lembrando que para quem quer usar o EDTA, eu diluí ele em um pouco de água. Show? Agora eu coloquei um pouco do nosso corante aqui do canal. Lembrando a vocês, quem quiser comprar barrilha leve, bicarbonato, soda, corante, essência, nosso canal vende aqui. É só entrar no grupo de WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar no primeiro comentário fixado. Também temos o nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo para quem quer virar um expert na saboaria. Também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Show? Olha, gente, coloquei o corante azul e olha como ficou. Ele ainda não está totalmente gel porque ainda está quente. Vou deixar ele descansar um pouco, esfriar e volto para mostrar para vocês o resultado. E olha, gente, que resultado maravilhoso. Peguei até a concha de feijão, né, para dar uma ideia melhor de como tá grosso, tá vendo? Que tá caindo, chega a tá fazendo desenho em cima do sabão. Deixando claro para vocês aqui também, esse sabão, esse gel, tá? Ficou só meia hora descansando e já ficou desse jeito. Se ele ficar de um dia para o outro, ele vai ficar mais grosso ainda, tá? Então é uma receita maravilhosa até para multiplicação, se vocês quiserem. Para quem não tem muito espaço para armazenar sabão, essa é a receita para vocês. Aí depois vocês podem colocar a essência que vocês quiserem e preferirem, tá? Então, se você gostou do vídeo, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar qualquer vídeo novo. Então, a receita foi essa. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!